trazer a palavra de Deus. Vamos receber o servo de Deus com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Isso, você que trouxe a sua Bíblia, localize comigo o livro de Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. E o versículo de número 1 a seguir. Hebreus, capítulo 9. E o versículo de número 1 a seguir. Deus seja louvado. Nosso sonoplasta viajou, aí a gente está se virando nos 30. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quem encontrou Hebreus 9, diga amém. Eu vou esperar você que ainda não encontrou, porque é de extrema importância que você localize o texto e acompanhe a leitura bíblica. Hebreus, capítulo de número 9, e o versículo de número 1 a seguir nos diz assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, O primeiro em que havia o candeeiro, diga comigo o candeeiro, e a mesa, diga e a mesa, e os pães da proposição, e ao que se chama o santuário. Não, você está fraquinho, parece que está com sono. Vamos melhorar esse negócio? O 2 novamente, porque um tabernáculo estava preparado, diga. Melhorou. O primeiro em que o havia o candeeiro, diga candeeiro, e a mesa, e os pães da proposição, e ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, diga comigo, incensário de ouro, e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Verso 5. E sobre a arca os querubins da glória, e sobre a arca que faziam sombra no propiciatório, nas quais coisas não falaremos agora particularmente. Você diga amém. Pode se assentar dando glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, hoje nós estamos no culto mais importante da igreja. É conhecido como culto de Santa Ceia, o culto da celebração da ceia do Senhor. O maior evento da igreja de Cristo na terra é o culto da ceia do Senhor. Pois nesse dia, nesse momento, é um memorial de tudo que Cristo passou por nós, do significado da cruz, o significado do sangue de Cristo, do sacrifício do nosso Senhor. É no culto de Santa Ceia, aonde o mais pecador, o mais miserável, ele se sente abraçado pelo Senhor da igreja. Ele se sente perdoado pelo Senhor Deus da igreja. É onde o amor de Cristo nos abraça. É onde o amor ágape é revelado para aqueles que ouvem a respeito da cruz, a respeito do Senhor Jesus. O texto que lemos, o escritor aos Hebreus, ele vai falar acerca de Cristo Jesus, porém em uma linguagem tipológica. Ele vai utilizar uma figura de linguagem. Ele vai utilizar a figura do tabernáculo para tipificar a Cristo.
Porque o Antigo Testamento é nada mais, nada menos do que uma profecia e uma revelação, ainda que oculta para alguns, mas é uma revelação do Messias que haveria de vir. Então, desde o princípio, Cristo já era revelado, porém o povo não conseguia enxergar. Mas após o nascimento de Cristo, a missão de Cristo, as obras do Senhor Jesus, nós podemos encaixar as peças. Aquilo que antes não fazia muito sentido, com o passar do tempo, com a aparição de Cristo, com a missão do nosso Senhor, as peças começaram a se encaixar. E o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, ele está tentando falar para os seus ouvintes é o seguinte: Cristo já estava revelado no tabernáculo, mas vocês não conheceram ele. Eu vou repetir para ver se você dá um glória para quem está ligado. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é: Cristo já estava sendo revelado a vocês através do tabernáculo e vocês não conheceram. Eu vou explicar para você. Quando nós lemos o Antigo Testamento, e principalmente o livro do Êxodo e o livro de Levíticos, nós iremos perceber que o Senhor, ele sempre teve essa necessidade, ou esse desejo, melhor dizendo, de habitar dentro de alguém, de habitar dentro de alguma coisa. Mas o princípio da habitação de Deus sempre foi querer habitar dentro do seu coração. Porém, o coração do homem se corrompeu desde o princípio. Adão se corrompeu, Adão falhou, e a descendência posterior de Adão também falharam, também erraram. E Deus disse: o meu desejo é tão grande de estar perto do povo, mas como o barro pecou, eu vou habitar dentro de uma caixa de madeira, eu vou habitar dentro daquilo que nós chamamos da caixa de madeira, onde era o símbolo maior da presença de Deus. Então Deus passou a dar algumas ordenanças para os sacerdotes, para a tribo de Levi, e eles disseram: olha, o Senhor Jesus disse: olha, vocês vão construir uma tenda, um tabernáculo. Esse tabernáculo será móvel, vocês irão montar ele quando vocês parar, e sempre que vocês forem mudar de localidade, vocês irão desmontar e montar no local que vocês parar novamente. Portanto, era um tabernáculo móvel, e a presença de Deus passou a habitar ali dentro. Mas para que você entenda a revelação de Cristo através do tabernáculo, eu preciso explicar para você, eu preciso da sua atenção agora, para que você possa imaginar comigo. Imagine comigo um terreno por cerca de 50 metros de frente, por 100 metros de fundo. Esse terreno era cercado por uma espécie de lona feito de couro puro. Então esse cercado, ou esse terreno foi cercado por essa lona feita de couro puro. Ela era cercada toda, e na entrada deste terreno havia uma cortina muito grande, de pelo menos 4 cores. Eu disse quantas cores? A primeira cor da cortina era uma cor azul. A segunda cor da cortina era uma cor púrpura. A terceira cor da cortina era uma cor carmesim. A quarta cor da cortina era uma cor branca. E dentro dessas 4 cores já está sendo revelado o Cristo que haveria de vir. Porém, isso ainda estava oculto aos olhos humanos. E quem deu a cor, quem deu os detalhes foi o próprio Deus. Era Deus dizendo: o azul simboliza o céu. O Salvador virá do céu. A salvação de vocês virá do céu. O azul virá do céu. Não há como ter salvação a não ser por Cristo Jesus, que desceu do céu para a terra para nos salvar. O que Deus está dizendo é: a salvação, ela vem do céu. O azul simboliza o céu. A segunda cor revelada por Deus para a humanidade era a cor púrpura. Essa púrpura é uma espécie de lilás, um negócio bonito, e essa cor simboliza nobreza.
surpresa. Era Deus revelando para o povo: aquele que virá, ele é rei, mas não é somente rei, mas ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Aquele que virá para salvar vocês não será um bode expiatório, não, ele será o cordeiro vivo que desceu do céu. E mas ele é o cordeiro, mas ele é rei ao mesmo tempo. O rei se despiu da sua glória e desceu na terra para entregar a salvação para vocês. Jesus já estava sendo revelado através das 4 cores das cortinas que adentrava para o tabernáculo, mas o povo não entendia. Mas ainda tinha uma terceira cor. Essa cor é chamada de carmesim. Deus disse: a terceira cor será o carmesim. E que cor é essa, pregador? Que cor é essa, pastora de lei? O que seria o carmesim? O carmesim é aquele vermelho forte. É Deus mandando o recado para a humanidade, dizendo: esse carmesim é o sangue de Cristo que será derramado em favor do pecado da humanidade. Jesus já está sendo revelado através do carmesim. Deus está dizendo: um sangue será derramado e vocês serão perdoados. Um sangue será derramado sobre a cabeça de vocês e vocês serão purificados. Só quem está entendendo, levanta a mão direita para o céu que eu libero uma palavra para você. Eu tenho algo para te dizer aqui essa noite. Não interessa o teu pecado, não interessa o pecado que você cometeu. Pastor, eu cometi um pecado muito grande, eu cometi uma gravidade muito grande diante de Deus. O sangue carmesim te toca essa noite. O sangue que purifica te toca nesta hora. O sangue, ele está te tocando nesta hora. Ele está te perdoando, ele está te restaurando, ele está te limpando, ele está te purificando. E diz o Senhor para a tua vida: não baixe a tua cabeça, erga a tua cabeça, porque a glória da última casa será maior, será maior, será maior do que a da primeira. Mas ainda existe uma quarta cor para adentrar nos tabernáculos. A quarta cor da cortina que estava na entrada do templo ou do tabernáculo móvel era a cor branca. Era Deus dizendo: eu sou um Deus que sou santo. Eu sou Deus que sou poderoso e santo, e eu santifico a minha igreja. É Deus dizendo: aquele que virá para salvar vocês, ele é santo. Mas ele não é somente santo, ele é santo, 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 e ainda é o Senhor dos exércitos. Ele é santo e poderoso. E o que eu acho lindo da Bíblia Sagrada de Jesus de Nazaré é que na época de Jesus existia uma lei, e a lei era o seguinte: se a mulher estivesse impura no seu período de fluxo, ela não poderia tocar em ninguém, porque a hora que ela tocasse, pastor Arthur, esse alguém seria considerado impuro também. E ao ser considerado impuro, ele era levado para o tabernáculo, e lá no tabernáculo ele seria apresentado para o sumo sacerdote, e lá com o sumo sacerdote ele iria passar pelo período chamado período da purificação, que duraria 40 dias. Então alguém que era impuro não poderia tocar em alguém que era puro, porque esse alguém que é puro se tornaria impuro. Mas com Jesus é diferente. A mulher do fluxo de sangue decidiu tocar em Jesus, e quando ela tocou em Jesus, a sua impureza foi purificada, o seu pecado foi perdoado, a sua sujeira foi limpa. Porque quando você pecar, meu filho, não se afaste de Jesus. Quando você errar, meu filho, não desvia da igreja. Toque em Jesus que ele te purifica. Ele é santo e é poderoso. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu estou sentindo a graça de Cristo aqui. Aleluia. Há uma presença de Deus poderosa nesse lugar. Tem alguém que está sentindo a presença de Deus aqui? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Depois que você passasse estas cortinas, você iria se deparar com o altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício ficava bem após passar as cortinas, para começar a observar o templo móvel. Você observaria o altar do sacrifício.
A Bíblia diz que esse altar tinha 4 pontas, e algumas traduções diz que ele tinha 4 chifres. E ali o sacerdote sacrificava o animal que era entregue em favor do pecado da humanidade, ou dos judeus, dos hebreus. O animal era sacrificado ali, o sangue era aspergido ali. E a história nos diz que os sacerdotes pegavam os pedaços dos animais e penduravam nessas 4 pontas. E essas 4 pontas, chamado altar do sacrifício, aonde o sangue era derramado em favor do perdão da humanidade, Jesus já está sendo revelado nela. Pastor, me explica para mim da glória. Eu vou explicar para você. Eu disse que a primeira coisa que nós veríamos seria o altar do sacrifício. Seria o quê? E nesse altar do sacrifício tinha 4 pontas. Quantas pontas? E nesse altar era derramado o sangue do sacrifício em favor do perdão. Era derramado o quê? Diga o sangue. Jesus está na cruz. E quando você olha para a cruz, você percebe que a cruz tem 4 pontas. E ao perceber que a cruz tem 4 pontas, está tipificando o altar do sacrifício. Jesus está sendo o próprio Cordeiro, derramando a sua cruz no sacrifício. Jesus está sendo revelado no altar do sacrifício. Ele está dizendo: eu vou derramar o meu sangue para perdoar vocês. Todos vocês que adentrarem a porta do templo se depararão com o altar do sacrifício. Ao se deparar com o altar do sacrifício, vocês verão o sangue jorrando. É o sangue do Cordeiro que foi derramado para perdoar você e a tua casa. Aleluia! Jesus está sendo revelado no tabernáculo. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. E quando passar do altar do sacrifício, pastor, o que eu ia ver? Quando você desce alguns passos para frente, você ia se deparar com a chamada pia do lavatório. Eu disse o quê? Pia do lavatório. E para que isso servia? É que após o sacerdote fazer o sacrifício, ele iria adentrar dentro do lugar santo. E a pia e o altar do sacrifício ficava no pátio. Depois de sacrificar, ele ia para a bacia do lavatório, ou a pia do lavatório. Ele ia lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Ele precisava, antes de entrar no lugar santo dos santos, lavar as mãos e lavar os pés. E aqui Cristo já está sendo revelado também, quando Maria derrama o perfume sobre os pés de Jesus e sobre a cabeça dele. Ela está dizendo: você já derramou o sacrifício, agora você vai voltar para o céu dos céus. Você vai adentrar no lugar santo dos santos. Eu vou lavar os teus pés, eu vou lavar as tuas mãos. E Jesus já dizia o seguinte: Jesus pegou uma bacia e ele começou a olhar para os discípulos e dizer: eu preciso lavar os pés de vocês, porque se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Aí Pedro se manifestou e disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, é necessário, porque se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Pedro disse: então não lava só os meus pés, lave a minha cabeça, lava minhas mãos, me purifica por inteiro, eu só quero ser teu. Então Jesus também é a água que te lava, Jesus é a água que te purifica, Jesus é a água que lança o passado no mar do esquecimento. Jesus é aquele que não lembra dos teus feitos passados. Ele passa uma borracha e faz de você uma nova criatura na sua presença. E quando você estivesse no pátio, você já passou do altar do sacrifício, você já passou pela pia do lavatório ou bacia do lavatório, saindo do pátio, já passou as portas, entrou no pátio. Agora chegou a hora de entrar no lugar santo, que no hebraico é Kadosh. Para você adentrar no lugar chamado Kadosh, é necessário ter recebido o sacrifício lá atrás, ou entregado o sacrifício lá atrás e ter lavado os pés e as mãos.
Porque se não lavar os pés e as mãos e não ser lavado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado no lugar do sacrifício, não tem como adentrar no lugar santo. É por isso que muita gente diz: pastor, eu quero sentir algo de Deus, eu quero receber mais de Deus. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Ainda não. Então você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Pastor, eu quero sentir mais de Deus, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Você já lavou as suas mãos com a água que limpa o pecado, com a água que te purifica? Ainda não. Experimenta lavar as mãos, porque o próximo passo será você entrar no lugar santo e começar a sentir a glória de Deus mais de perto na tua vida. Só quem quer receber mais de Deus, levanta a mão direita para o céu. Eu declaro que sobre a tua vida, antes do término desse culto, você vai receber uma descarga de glória que você nunca recebeu antes. Você vai ser avivado pelo céu aqui hoje. Aleluia! E quando o sacerdote adentrava no lugar santo, ou kadosh no hebraico, ele iria observar 3 utensílios. 3 o quê? 3 utensílios. O primeiro que ele iria se deparar de frente seria o candelabro. Seria o quê? O que seria o candelabro? Seria uma vela de 7 pontas. 7 pontas, e esse candelabro tinha que estar aceso de dia e de noite. Essas 7 pontas simbolizavam os 7 Espíritos de Deus. E o que significa? Qual é a simbologia de Cristo revelado no candelabro? É simples. O candelabro significa uma vida de oração. E Jesus, quando veio à terra, ele nos deu o maior exemplo de um homem de oração. Ele não precisava orar, ele já é Deus. Mas ele veio para nos dar exemplo, e constantemente ele estava no monte orando. E constantemente ele se isolava para o lugar da oração. E constantemente ele se separava para orar ao Senhor. Tinha momento que Jesus orava com a multidão, tinha momento que Jesus orava com 3, mas tinha momento que Jesus orava sozinho. O importante é você orar, meu irmão. Mas há momentos que você precisa se isolar um pouco. Há momentos que você precisa se trancar no quarto para orar. Há momentos que você precisa sair da tua casa e se isolar em algum lugar para falar com Deus através da oração. Mas não deixe de orar. Jesus está sendo revelado através da oração, e ele ainda nos ensinou a oração do Pai Nosso. O que Jesus está dizendo é: você nunca deve deixar de orar. Eu sou o teu maior exemplo de oração. Jesus, um lugar santo, porque só pode viver uma vida santa diante de Deus quem tem uma vida de oração. Quem não ora não consegue receber a santidade de Deus. Quem não ora não consegue receber a glória de Deus. Quem não ora não consegue receber o poder de Deus. Quem não ora não vive o sobrenatural de Deus. Jesus orava e viveu o sobrenatural. Jesus nos deu o exemplo que para viver o sobrenatural é necessário ter uma vida de oração. E ao se deparar com o candelabro, Jesus foi revelado como a oração pura revelada. E se você olhasse para a tua direita, você iria observar uma mesa chamada mesa do propiciatório. E quando você fosse observar essa pequena mesa, semelhante a essa, você ia observar que tinha lá 6 pães de um lado, 6 pães do outro, simbolizando as 12 tribos de Israel. E aqui, nesses 12 pães da pia do propiciatório, na mesa do propiciatório, Jesus está sendo revelado. As 12 tribos de Israel simbolizavam o povo de Deus na antiga aliança. Então Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, e só eu sou suficiente para cuidar do meu povo e do povo do meu Pai. Jesus foi revelado como o pão da vida. Você já percebeu que outrora você vivia uma vida errônea? Você percebia que no mundo você tinha um vazio que ninguém ou nada conseguia preencher. Porque quando você se desvia da igreja, se afasta da igreja, a primeira coisa que você diz é: rapaz, se eu soubesse que era tão bom assim, eu já tinha me desviado antes.
Porque você vai viver um tempo que nós chamamos, dentro do cristianismo, no cristianismo, como o período da falsa paz. As coisas vão começar a ser mais fáceis para você, e você vai dizer: rapaz, quando eu estava na igreja o negócio era difícil, foi só eu sair, o negócio melhorou. Quando eu estava na igreja a porta não se abria, foi só eu sair, a porta se abriu. Então era melhor eu ter saído antes, mas com o passar dos dias, aquele que se desviou começa a fazer tudo aquilo que tinha vontade antes. Ele começa a usar drogas, ele começa a utilizar o álcool, ele começa a estar em prostituições, e ele entende que isso no momento vai preencher o vazio do seu coração. Mas quando passa aquele dia, quando passa a emoção daquele momento, daquela satisfação momentânea, o peso na consciência vem. E de repente o vazio começa a vir novamente, cada vez maior. E ele percebe que isso também não é capaz de preencher o vazio do seu coração. Aí ele passa a viver espiritualmente uma alma sedenta, cabisbaixo, entristecido, querendo tirar a sua própria vida. É a fome de Deus. E ao andar de cabeça baixa, entristecido, vai tentar satisfazer esse desejo da sua carne com coisas do mundo, mas isso não é suficiente para preencher o vazio. Aí de repente alguém faz o convite e diz: vamos na igreja, porque Jesus vai falar contigo. Quando ele adentra das portas do templo para dentro, ele percebe que a sua alma começa a ser preenchida como nunca foi antes. Ele sai do culto e o teu coração ainda está alegre. No outro dia, ele ainda está regozijando e se alimentando daquele culto que foi maravilhoso e abençoado na presença de Deus. Porque Jesus é o pão da vida. Só Ele pode satisfazer o desejo da tua alma. Só Ele pode preencher o vazio do teu coração. Só Ele pode trazer gozo verdadeiro para a tua alma. Então, através da mesa do propiciatório, foi revelado que Jesus é o pão da vida. Sem Ele você perecerá, mas com Ele você viverá, e viverá eternamente. Mas quando você olhasse para a sua esquerda, você iria perceber um negócio chamado altar de incenso. Eu disse o quê? Altar de incenso. Esse altar ficava acesa uma brasa 24 horas por dia. Esse altar ficava aceso direto, não podia ficar apagado. E a ordem de Deus foi: esse altar tem que estar aceso de dia e de noite, não pode se apagar. Uma das coisas que o sacerdote mais se preocupava era justamente com esse altar, não podia se apagar. Todos os dias pela manhã, ele tirava a cinza e colocava lenha nova. Ele tirava a cinza e colocava lenha nova. Ele tirava a cinza e colocava lenha nova. Eu vou repetir isso até você entender. Todos os dias, para que a lamparina ou o altar de incenso permanecesse aceso, ele tirava a cinza e colocava lenha nova. Ele tirava a cinza e colocava lenha nova. Porque enquanto você estiver vivendo na mesmice, logo o fogo de Deus vai se apagar do teu coração. Mas começa a fazer uns negócio diferente, meu filho. Eu não gosto de subir um monte, passa a subir. Eu não gosto de orar, passa a orar. Tira a cinza, tira o que é velho. Está na hora de viver o novo de Deus da tua história. Está na hora de viver o sobrenatural da tua vida. Todos os dias o sacerdote tinha esse trabalho: tirar as cinzas, colocar lenha nova. Tirar as cinzas, colocar lenha nova. E para que servia o candelabro e o altar de incenso? Servia para iluminar o lugar santo. Então isso servia para trazer luz? Sim. Se isso servia para trazer luz, Jesus também está sendo revelado aqui. Porque o tabernáculo sem essa luz era somente uma escuridão. Se tirasse a luz de lá, a escuridão tomava conta. Mas a hora que a luz chegava, clareava tudo. Jesus está sendo revelado aqui. Senhor, quem é o Senhor? Aqui através do altar de incenso e do candelabro, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo.
Uma vida sem mim é uma vida com trevas. Uma vida sem mim é uma vida triste. Uma vida sem mim é uma vida vazia. Uma vida sem mim é uma vida sem propósito. Uma vida sem mim é uma vida sem rumo. Uma vida sem mim é uma vida sem destino. Sabe aquelas pessoas que vivem, como diz aquela música, deixa a vida me levar. Para onde a onda vai, ele vai. Para onde o vento leva, ele vai. Para onde as amizades levam, ele vai. Mas quem tem a luz de Deus, ele enxerga o buraco de longe. Ele diz: aqui eu não posso caminhar, aqui é perigoso. Nesse caminho eu não posso entrar, aqui eu vou cair. Nesse caminho eu não posso adentrar, aqui eu vou falhar, aqui eu vou pecar. Porque se a luz de Deus estiver em você, meu filho, você vai conseguir enxergar aquilo que ninguém mais enxerga. Alguém vai olhar e vai dizer: não tem nada a ver, é porque está nas trevas. Você vai dizer: tem tudo a ver, porque eu tenho a luz, eu consigo ver aquilo que você não vê. Então quando o ímpio disser não tem nada a ver, perdoa ele, é porque está nas trevas, não consegue enxergar. Constantemente eu converso com pessoas que dizem: pastor, é incrível, como antes para mim era tão normal, e hoje é como se uma escama tivesse caído dos meus olhos. É como se o gesso tivesse quebrado das minhas pernas e das minhas mãos. Eu consigo ser diferente. Você passará a ver coisas que você não via antes. Sabe o que é isso? É porque agora você está na luz. Vão discutir com você, vão te chamar de religioso, de fanático, não liga. Há uma diferença, quem está na treva não vê, quem está na luz vê. Uma hora ele vem para a luz também. Não discute, fecha a tua boca. Não fala nada. Mas e aí, pastor? Eu já passei as cortinas. Eu já passei do pátio. Eu já adentrei no lugar santo. Qual é o próximo passo? Aonde que Jesus vai ser revelado mais? Jesus vai ser revelado agora no lugar santo dos santos. E o que ficava no lugar santo dos santos? Ficava um utensílio só. Quantos utensílios? Um. E o que seria? No lugar santo dos santos ficava a arca da aliança. Era um caixote de madeira de cerca de 50 centímetros de comprimento, banhados de ouro puro por dentro e por fora. E dentro desse caixote de madeira era colocado 3 utensílios preciosos para o povo de Deus. 3 coisas que marcaram a sua geração e o seu tempo. Qual era a primeira coisa? Era o pote com maná, simbolizando Deus, Jeová Jiré, que providenciou o alimento para o povo no deserto. É Jesus sendo revelado aqui como Jesus que providencia todas as coisas. Quando chegaram com Jesus e disseram: vocês não vão pagar tributo. Chegaram com Pedro e disseram: sim, vocês não pagam tributo. Aí Pedro chegou com Jesus e disse: Jesus, e agora? Como é que nós vamos pagar esse negócio? Como é que nós vamos pagar o tributo que a gente precisa pagar para o Império Romano? Jesus disse: Pedro, pega uma vara de pesca, você vai lá na beira do mar, você vai lançar a rede sobre o mar, e quando você pescar o primeiro peixe, você vai abrir a boca dele, e dentro da boca dele vai ter uma moeda suficiente para pagar o nosso tributo o ano inteiro, Pedro. Jesus está dizendo, através do poste do maná, Jesus está sendo revelado como um Deus provedor. Ele está dizendo: eu sou Deus que vou providenciar aquilo que você precisa. Deixa eu ver quem está pegando, levanta a mão direita para receber. Jesus está dizendo: não te preocupa, está na hora de dormir tranquilo, está na hora de dormir tranquila. Eu sou Deus que vou providenciar tudo no tempo certo e na hora certa. Entenda uma coisa: a tua pressa não vai apressar o Deus que te prometeu. Ele só vai entregar no tempo e na hora certa. Se o teu tempo for hoje, te prepara para receber o milagre. Se for amanhã, te prepara também para receber o milagre. Eu declaro sobre a tua vida que o Deus
Deus provedor irá se manifestar na tua história. O Deus provedor irá se manifestar na tua história. Ai, 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 eu vou descer um nível, porque o Espírito Santo me impulsiona a profetizar. Te prepara, hoje é o primeiro dia da semana, mas antes de findar o dia, antes de findar a semana, Deus vai surpreender você com uma providência que você tanto esperava. O papel será assinado, o documento será entregue, o mistério vai acontecer, o vento de Deus já está soprando a teu favor, milagres acontecerão, e o Jesus que é provedor se manifestará na tua história. Deixa eu ver quem está recebendo, levanta a mão e dá um grito de glória. Segundo o utensílio sagrado que existia dentro da Arca da Aliança, era o cajado que floresceu, ou a vara de Arão que floresceu. Esta vara estava fora da sua raiz, para muitos estava morta, mas Deus quis revelar o seu poder e a sua autoridade. E Ele disse: Arão, eu vou fazer florescer essa vara na sua mão, fora da raiz. Porque quando Deus quer fazer, você pode até estar fora da raiz, mas vai prosperar. Eu vou descer um nível, porque eu acho que você não pegou isso. Se Deus quiser te abençoar, meu filho, você pode estar fora da casa de papai e de mamãe, você pode estar fora da sua cidade, você pode estar fora do seu estado, você pode estar fora da sua região, do seu local de segurança, mas a prosperidade de Deus vai chegar ainda que ninguém acredite. Alguém vai olhar e vai dizer: já está morto, já está morta, mas Deus vai dizer: chegou a hora de eu manifestar o meu poder, chegou a hora de eu mostrar a minha autoridade, chegou a hora de eu mostrar que eu sou Deus, que quando quero fazer eu faço e ninguém pode impedir. Mas Jesus está sendo revelado aqui também, pastor, através da vara que floresceu? Sim. Porque isso simboliza a autoridade. Simboliza o quê? Lembra quando Jesus estava no barco, que os discípulos disseram: Senhor, não te importa que pereçamos. O que foi que aconteceu? O vento está forte, a tempestade está contrária, o vento contrário. As ondas se levantaram, nós vamos ser engolidos pelas águas. O barco já está afundando, o senhor está aí dormindo. O senhor não se importa que a gente pereça? Não, Senhor. Jesus olhou para eles e disse: homens de pequena fé. Imagine Jesus pegando a mão, limpando os seus olhos, passando a mão no cabelo, e de repente ele estende as mãos e diz: vento, mar, aquieta-te, acalma, porque eu sou Deus que tem autoridade nos céus e na terra. Então Jesus, aqui na vara de Arão que floresceu, ele está sendo revelado como o Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas. Ainda com a mão erguida para o céu, que eu quero profetizar para você. Aqui eu já encerro, mas eu quero liberar essa palavra para você. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez o vento contrário chegou, talvez as coisas saíram do lugar, saíram do controle. Você diz: pastor, antes estava tudo bem na minha casa, agora o negócio apertou, agora o negócio está ao contrário, é briga atrás de briga, é problema atrás de problema, a porta não se abre, a porta parece que vai fechar, aquela que você já está dentro, o negócio está piorando, a tristeza está tomando conta do meu peito, mas Jesus está dizendo: te prepara, porque ainda essa noite eu estou me manifestando como Deus de autoridade. O vento vai se acalmar, a tempestade se acalmará, e o nome do Senhor será glorificado. Mas a última coisa que tinha dentro da Arca da Aliança eram as tábuas da lei. Era o quê? As tábuas da lei simboliza um Jesus que é juiz, simboliza um Jesus que é justo. Hoje Jesus é advogado, quem é juiz é Deus, hoje. Mas no dia do juízo final, quem estará sentado no trono para julgar será Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai separar para a direita e para a esquerda os que irão ser salvos e os que irão ser condenados. É Ele que será o Senhor de todos. Pastor, eu estou com medo de Jesus que é juiz, do Jesus que é justiça. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna é simples. As tábuas da lei simbolizavam a lei,
que você precisava cumprir para receber a salvação. Nessa época era somente as 10. Jesus facilitou e disse: a partir de hoje será somente 2. Qual é? E qual é essas 2? Você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, e você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou repetir: você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Será se isso é fácil, pastor? Não é fácil. Você está preparado para você viver um tempo de abundância, de prosperidade, de paz, mas a qualquer momento Jesus dizer: larga tudo e vai cumprir a minha vontade em outro lugar. Abandona tudo isso e vai fazer outra coisa que eu mandei você fazer. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Que não ama a Deus sobre todas as coisas não tem coragem de abrir mão de nada por amor a Ele. Não tem coragem de abrir mão de nada para cumprir a sua missão, para realizar a sua vontade, para realizar o seu propósito. Mas quem ama a Deus acima de todas as coisas é como Abraão. Você sabe quem era Abraão? Quando Deus disse para ele: sai da tua parentela, do meio sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E Abraão não era um Zé Ninguém, meu querido. Abraão era o homem mais rico da sua região. Abraão era o homem mais próspero da sua região. Se fosse hoje, ele seria o maior fazendeiro do estado do Pará. Abraão, ele era tão conhecido na sua terra. Se fosse hoje, na nossa atualidade, se você entrasse lá e pesquisasse o Instagram de Abraão, ele tinha mais de 1 milhão de seguidores. Mas Deus olhou para ele e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio dessa popularidade que você tem, do meio da tua parentela, e vai a pé, deixa a tua fazenda e vai a pé para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, meu querido. Mas entenda uma coisa: Deus nunca vai tirar algo de você sem antes substituir por algo melhor. Eu vou repetir: Deus nunca vai tirar algo de você sem antes substituir por algo melhor. Quando Ele mandar você abrir mão de uma coisa, é porque Ele já tem algo maior lá na frente para você. Quando uma porta se fecha, é porque Ele tem outra maior para você.